Boa noite. Nessa segunda-feira, sempre aqui na OTV, nas redes sociais, eu entrevisto uma personalidade política importante do país, ou da academia, ou do movimento social. Estou aproveitando agora o período das eleições municipais para explorar ideias de personalidades que estejam disputando as eleições e oferecendo propostas inovadoras a partir de um ponto de vista progressista. Essa noite eu tenho a honra de receber o candidato a prefeito de Belém, que recebe o apoio de importantes partidos progressistas, que lidera as pesquisas e que já governou a cidade com um sucesso bastante importante. Eu recebo hoje o Edmilson do PSOL aqui no painel Haddad e aproveito para saudar a presença dele e cumprimentar todas as pessoas que nos assistem. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Haddad. Uma honra muito grande ser entrevistado pelo meu candidato a presidente, claro que no segundo turno. Foi quem inspirou esse esforço de unidade aqui em Belém, em outros locais, e esse sonho que ainda não foi abandonado por mim, de ainda nessas eleições, a gente deixar um pouquinho as histórias mais individuais dos partidos, as vaidades pessoais e, quiçá, construir bases mais sólidas para a unidade de toda a esquerda e partidos progressistas em 22, para derrotar o fascismo e dar ao Brasil a oportunidade de um novo ciclo de desenvolvimento, onde a justiça social, o equilíbrio ecológico, a soberania e a democracia participativa sejam marcas. Obrigado. Edmilson, falar com você é falar com uma pessoa que é uma referência para a esquerda em geral, uma pessoa testada e aprovada à frente de uma administração importante. A cidade de Belém é muito importante para o Brasil, uma das principais capitais do país, com desafios extremos e complexos com os quais você soube lidar, com o apoio da população, que você soube ouvir. E você tem esse jeito, um jeito moderno de fazer política, que seduz as pessoas do nosso campo e que foi responsável pela essa aglutinação de forças em torno da sua pessoa, que quer te ver de novo à frente da Prefeitura de Belém. Então, para mim, é muito importante conversar com você, porque eu entendo que o nosso futuro depende muito de pessoas como você. Felizmente, nós temos outras personalidades com o mesmo perfil no Brasil. Pessoas fazendo um papel belíssimo em outras capitais, algumas ainda não com o nível de aglutinação que foi possível construir em Belém. Mas você sabe que a aglutinação acontece assim mesmo, né? As lideranças vão surgindo, vão capitaneando apoio e surgem como expressão da vontade do povo consciente, vamos dizer assim, daquele que sabe, né, que está mais a par dos acontecimentos políticos do país. Eu queria que você desse um pouco a noção para a gente, até para o Brasil que está te escutando hoje, como é que foi construída essa aliança, como é que aqueles que se opõem a essa aliança e a sua candidatura estão se organizando, porque a gente tem muito medo que aconteça em 2020 o que aconteceu na reta final de 2018. Um turbilhão de fake news. Obviamente que você, tendo sido prefeito, é mais difícil alcançar a sua figura pública, porque as pessoas já têm um trânsito com você. Mas eu estou vendo o que está acontecendo em outras localidades e eu fico preocupado, porque democracia tem que ser jogo limpo, né, Edmilson? Cada um apresentar suas propostas, a sua biografia, o seu arco de alianças e deixar o povo decidir. Quando se mete nessa conversa, que tem que ser civilizada, a fake news, aquela coisa de disparo em massa de mentira, calúnia, aí a coisa muda de figura. Então eu queria que você desse, em primeiro lugar, uma noção de como foi possível essa coalizão, o que essa coalizão está fazendo para se proteger de eventuais ataques desonestos
a sua candidatura? Haddad, como eu iniciei falando, grande parte dos democratas brasileiros e dos que têm vida partidária, que representam uma minoria em termos numéricos, mas os partidos têm um papel importante na formação de opinião, porque a estrutura legal, constitucional brasileira, ela exige que, para ser candidato, tem que ter ligação partidária, filiação partidária, né? Então, eu disse no início, e é verdadeiro, somente no segundo turno, nós percebemos que a causa estava meio quase perdida, a causa conjuntural. E aí foi bonito ver 100% do PSOL, segmentos mais contrários, alianças mais amplas, os que mais alimentam, às vezes, um preconceito contra o PT, contra o PCdoB, contra isso e aquilo, mas todos com o bottom Haddad presidente. Isso repetiu em vários outros partidos. Não é? Algumas lideranças não participaram desse movimento, mas até isoladamente. Se eu lembro assim de um cara, porque eu tenho um respeito grande, mas discordei da sua posição no segundo turno, que foi o Ciro, mas a base do PDT estava com Haddad, né? E de modo que essa cultura de fragmentação da esquerda, em 2018, sob o teu comando, assim, como candidato possível, em termos eleitorais, né? Um potencial eleitoral enorme, mas foi importante aquela experiência de unidade, sabe? Perdemos a eleição, mas se a gente quiser aqui homenagear no centenário do Florestan Fernandes, uma frase que ele disse em 89, quando o Lula perdeu para o Collor, ele disse: foi uma derrota na vitória. E eu creio que a grande vitória da tua derrota eleitoral foi a vitória política, de nós não temos que esperar a ditadura para estar várias facções políticas da esquerda na mesma cela e fazer política de unidade. Então, infelizmente, não alcançamos o nível de unidade necessário agora no primeiro turno. Mas o processo é complexo. Até porque tu, como um grande cientista, e por tua sensibilidade política, social, a tua inteligência política, tu falaste no início da tua pergunta uma coisa importante. Para os partidos de direita, que têm donos, é mais fácil resolver. O dono diz: aqui tem que estar coligado com tal. Ou o dono regional deixa de ser dono, porque o dono maior decidiu. Então, é por isso que os partidos, em geral, de direita, vivem com diretórios precários, comissões provisórias. Porque quem dirige ali pode deixar de dirigir se não disser sim, senhor, ao dono do partido. Mas o PSOL, o PT, o PDT, a Unidade Popular, PCB, PCdoB, a Rede, tem lideranças fortes, mas não tem donos. E talvez isso, que aparentemente é ruim, nós não temos agora a unidade no Rio desejada, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, né? Apesar da frente linda que a Manuela fez, a nossa querida Fernanda do PSOL, que é uma pessoa muito gentil, muito generosa, mas manteve a candidatura. Então, dramas que os nossos partidos vivem. A gente pode não concordar, tem que respeitar, não é isso? Então, mas isso não é negativo, porque isso só confirma o nosso compromisso democrático. Porque se o partido se diz democrático, ele tem que conviver com essas situações, essas diferenças e construir o convencimento possível. Agora, eu fico feliz de, em Belém, ter conseguido, com o aval nacional do nosso partido, aval antecipado, mas ter conseguido construir essa unidade com os 7 partidos que eu citei. O PT, que é o maior partido nacional e maior partido aqui no Pará,
né? Mas teve a generosidade de, percebendo que o meu nome, até por ter sido prefeito, por ser um deputado ativo, então tem aquela história individual e coletiva que se mesclam, né? Mas nem todo mundo apoiaria um outro candidato do PSOL no primeiro turno, né? Então, o fato de eu ter sido prefeito e o modo de governar ter sido de muito respeito para com os partidos que compunham, e até os que não compunham o governo, mas respeito às lideranças, respeito às tendências internas dos partidos, né? Então nós conseguimos fazer aquela concertação, resolver as conflitividades e governar na perspectiva de que a direita vinha, atacava, e se havia divergências internas, mas todo mundo se unia para dizer: o governo é nosso. Mexeu com Edmilson, mexeu comigo. Esse sentimento permaneceu. Isso me ajudou agora, porque bem, a experiência do governo estadual do PT aqui, sob o comando de uma mulher, por ser mulher de esquerda, no caso, a Ana Júlia sofreu um vilipêndio cotidiano. Como tu sofreste? Por fazer coisas boas, tu apanhavas. Para garantir segurança no trânsito, priorizar os ciclistas, eu tenho 2 filhos que moravam em São Paulo. Fiz meu doutorado em São Paulo. Então, que coisa linda. Mas eu lembro o camarada na ciclovia, com a sua vida preservada, garantida, mas por ser uma classe média, acha que tem o rei na barriga e resolvia atacar. E isso ganhava projeção nacional. Eu aqui em Belém, lendo matérias, até manchetes contra uma política a favor da vida. Essa direita é muito canalha, é muito perversa. E nós enfrentamos 4 anos de muitos ataques. A Ana Júlia sofreu um vilipêndio por ser mulher, ela não podia namorar, mesmo sendo solteira, porque era atacada como se fosse vagabunda. Era todo tipo de violência possível. Então, a direita, ela sabe agir, como nós vimos no caso do golpe e do impeachment da Dilma, como eles se prepararam, como treinaram nos Estados Unidos, em Harvard, na escola de guerra, esses generais vendilhões da pátria, esses juízes e procuradores da República, que têm a alma totalmente vendida na empáfia e no cinismo de dizer que estavam combatendo a corrupção, estavam entregando a nossa soberania, como já alertava a grande filósofa Madalena Chauí. A estratégia era entregar nosso território, nossos recursos estratégicos. Então, isso tem que nos preocupar. Então, nós aqui temos o passo certo. Não vamos nos fragilizar porque temos diferenças. Vamos respeitar as nossas diferenças, mas temos que estar unidos já no primeiro turno. Só o PSB não veio porque o PSB, há muitos anos, está aliado aqui com os tucanos, que governaram contra o povo, um governo muito corrupto. Para você ter uma ideia, Tati, o prefeito atual, que está investigado por desvio de recursos da saúde durante a pandemia, ele foi eleito e cassado 3 vezes. Ele vai concluir o mandato por uma certa inoperância do Tribunal Regional Eleitoral. Ele vai concluir o mandato com 2 cassações. Somente há 1 mês se decidiu não considerar a 3ª cassação dele. Então, a democracia precisa realmente ser aperfeiçoada e nós temos um papel. As capitais têm um papel. Eu creio que essa relação respeitosa ajudou. Foi fácil? Não. Tinha que olhar no olho dos dirigentes do PT e dizer: poxa, estamos juntos. Não é o apoio de vocês ao Edmilson e ao PSOL. Nós vamos fazer campanha junto, baseada num programa de governo, porque Belém precisa. E vamos governar juntos. E tenho certeza de que vamos governar. E vamos crescer juntos. A UP, que é um partido novo, ela tem que crescer.
O PCdoB tem que garantir a votação necessária para continuar existindo no seu quase centenário. Por isso demorou tanto a decidir. E eu ficava entristecido, porque líderes do PCdoB, tipo assim, Paulinho Fonteles, filho do deputado assassinado, Paulinho faleceu há 3 anos, 2 anos completou em outubro. E o Paulinho, eu tinha um sentimento de pai para filho para com ele. E ele me amava como filho, como pai, quase. Mesmo sendo um dos filhos mais amorosos e defensores da memória do seu pai. Mas ele tinha uma relação, para além da política, comigo. Então, é claro, quando o PCdoB demorou muito, alguns militantes nossos, vamos lá, vamos para frente, deixa esses caras de jeito algum. A importância do PCdoB é grande, o simbolismo é grande, a história é grande, a militância, quando decide, não faz meia política, ela se envolve realmente, organicamente na luta. Nós precisamos do PCdoB e eles têm direito de estar preocupados com o melhor passo agora nessa eleição, porque tem uma cláusula de barreira, ADC, que inviabiliza os partidos legalmente. Sim. Agora mesmo, vários deles não têm tempo de TV, não tem fundo partidário, não tem fundo eleitoral, não é? E é triste que um partido com a história do PCdoB não tenha. Mas o que eu disse para eles é, fazendo campanha para um candidato que em 40 e tantas pesquisas, o mínimo que apareceu foi com 26 ao longo de 2 anos, e que agora aparece já eleito no primeiro turno, com a votação indicada nas pesquisas de opinião pública, então é aqui que vocês têm possibilidade de eleger uma bancada de vereadores. Claro. E nós vamos ajudar nisso. E vamos governar para que vocês possam efetivamente crescer. E não é dando o que se recebe, não. É governar porque vocês têm afinidade programática e vocês estão participando do debate programático antes de decidir se participam ou não da nossa coligação, porque esse foi um passo. Por isso, independentemente de vocês virem, eu quero que vocês indiquem quadros para participar do núcleo de sistematização do debate programático. E usamos as plataformas, reunimos quase 8.000 pessoas dos movimentos sociais, das 8 regiões dos distritos de Belém, e já com a participação de todas as lideranças desses partidos. Então, eu acho que não tem uma fórmula, mas eu acho também, você abrir mão de certas doses de validade, ter humildade para entender a importância de todos, porque esse é o caminho. Mas não é fácil. Os ataques já começaram, viu, Adante? E nós, como nós não divulgamos a pesquisa que é nossa, que indica um crescimento na última semana, eu estou supondo, e a nossa equipe está supondo, que eles vão intensificar os ataques. Então, lembra o pichuleco, a tentativa de humilhar, diminuir a imagem de uma liderança como Lula? Eles começaram a fazer a imagem minha como se eu fosse bandido. Então, e com cabelos vermelhos do bolso e nariz de palhaço, são ataques, até ter uma ideia, fake news assim das mais gritantes, porque eles que votaram para manter o veto do Bolsonaro, que congela salários, inclusive parte da bancada que se diz da área da segurança votou a favor do veto para impedir que um governo que tenha condições possa reajustar o salário de um policial que esteja atuando na pandemia. Eles fizeram um ataque dizendo que eu tinha votado contra ou a favor do congelamento do salário dos funcionários da segurança e demais funcionários que trabalham na pandemia. Então, são as mentiras, realmente, que eles querem tornar verdades pela massificação. Ataques grandes, mas até nisso, Haddad, a nossa militância, de todos os partidos, compôs um grupo, inicialmente eram 300 militantes, flagrou um ataque, imediatamente responde, manda para o grupo, todo infeliz aquele canalha agressor, entendeu? E os caras estão tendo dificuldade. Aí, imediatamente, a equipe de advogados, temos um escritório contratado,
né, para nos assessorar e resolver os problemas que vão surgindo ao longo, burocráticos, mas tinha uma equipe que reuniu homenageando um companheiro petista, que foi nosso secretário de Assuntos Jurídicos, Egídio Salles Filho, faleceu, estava dormindo e teve um infarto. Então, uma brigada Egídio Salles, a primeira reunião contou com cerca de 120 advogados, gente assim conhecida, competente, jovens e as pessoas mais experientes, e a equipe está notificando o agressor, dizendo que ele tem tempo para retirar a mentira ou enfrentar as marras da justiça. E tem tido um efeito. Só que eu creio que nós vamos receber ainda ataques mais duros, porque eles estão realmente com dificuldades de assimilar essa nossa insistência em fazer uma campanha vitoriosa, né? Pensando para frente, mas nos orgulhando da nossa experiência passada. Então, se eles achavam que nós íamos ficar nos auto-flagelando, lembrando só do passado, não. Nós nos orgulhamos de ter feito muitas mudanças em Belém, de receber muitos prêmios, mas a nossa campanha tem como slogan Belém das novas ideias. E aí são debates populares, respeito aos partidos e às suas contribuições, mas também a chamada para um movimento cívico dos pensadores, grandes cientistas, reitores se envolvendo conosco, enfim, todo mundo, artistas. Eu acredito que, se não 100%, 99% dos artistas de Belém estão na nossa campanha. Edmilson, tem que te fazer uma pergunta que é incontornável. Pelo seguinte, tem algumas áreas que o governo Bolsonaro, eu diria, praticamente já destruiu. São áreas que terão que ser reconstruídas. Vou citar 3 delas, porque eu conheço bem. Morei 9 anos em Brasília. A área da cultura, a área do meio ambiente, a área da ciência e tecnologia. Vou citar uma quarta, direitos humanos, é terra arrasada. Terra arrasada. Tem 2 áreas que, em virtude do movimento de base, estão tentando resistir à destruição, com alguma dificuldade, que é saúde e educação. E a economia está, nesse momento, em frangalhos, e tudo leva a crer, por tudo que o Bolsonaro está fazendo, congelando o salário mínimo, reduzindo o auxílio emergencial, não dando crédito barato para pequena e microempresa, que gera emprego, que é quem gera emprego no país. Tudo isso aponta para um retrocesso. Hoje mesmo, a The Economist soltou uma reportagem péssima para o Brasil, dizendo que o Brasil hoje faz parte do grupo de países pobres. Um país que 10 anos atrás era a 6ª maior economia do mundo. 10 anos atrás apenas. Rapaz, eu te confesso, eu sou um cara otimista, porque, por uma razão, porque nós abrimos as portas das universidades pela primeira vez para o filho do trabalhador. E é esse cara que vai mudar o Brasil. Na minha cabeça, é isso. Sempre foi. Porque eu sempre lia, viu, Edmilson? Você que também que é uma pessoa amante dos livros, eu sempre lia que quem fez a diferença na história das nações foi o povo pobre que chegou à universidade. Eles é que conceberam um projeto de nação. Não foi a pessoa que não teve acesso à educação e nem foi o rico que tinha tudo. Foi justamente essa camada que não tinha recursos, mas chegou ao conhecimento. Essa combinação de falta de recursos materiais com conhecimento de ponta eclodiu os projetos nacionais, fez eclodir os projetos nacionais. A minha confiança é nessa geração que está sendo educada pela primeira vez. O negro, o pobre, o indígena, a mulher trabalhadora que está chegando aos bancos universitários. Agora, isso leva tempo. Pode levar mais 5, mais 10 anos. E você vai ser eleito, se Deus quiser tomar posse em 1º de janeiro, numa realidade completamente diferente da que você viveu. Você, evidentemente, é o candidato com maior experiência administrativa.
E é por isso a pergunta. Você tem desafios enormes. O que você vai botar na ordem das prioridades a partir do ano que vem? O que passa pela sua cabeça? Que Brasil, que Belém você vai encontrar? E como é que você pretende enfrentar os primeiros desafios nos primeiros dias aí de governo? Haddad, tu tocaste nos pontos essenciais, né? Mas eu creio que quando tu falas em economia e no dado de que o Brasil passa a fazer parte da lista de países pobres, né? Eu lia hoje alguns órgãos nacionais com manchetes que diziam, falavam da epidemia, não do novo coronavírus, mas da epidemia da fome, né? E nós, eu, tu, nós choramos da fome, não por passar fome, porque temos sensibilidade social, porque temos empatia. Os nossos filhos, no meu caso, 3 netos, têm escola, têm casa, estão bem assistidos. Mas para lembrar Paulo Freire, Moacir Gadotti, que continua vivo, né? Não dá para ser feliz só porque você tem emprego, comida, casa, seus filhos, netos também. Se tem criança ali chorando de fome e os pais humilhados por não poder resolver. Então, a tua resposta, a minha pergunta é: o combate à fome e políticas possíveis no âmbito municipal. Eu vou criar um programa, até penso em homenagear o nosso gênio brasileiro, Paul Singer. Da mesma forma que fizemos o programa de alfabetização de jovens e adultos, programa Paulo Freire, quando eu fui prefeito, que quase zerou o analfabetismo, e agora é uma das metas, mas queremos criar um programa, estamos chamando inicialmente Bora Belém, mas será um programa que vai homenagear esse gênio, Paul Singer, que tinha uma formação densa como economista, era um grande filósofo, na verdade, né? Mas uma sensibilidade e uma visão de nação. E sabia que os municípios têm limitações, mas os municípios, especialmente no Brasil, onde ele tem poder de arrecadação e tem um poder de auto-administrar-se, auto-organizar-se, porque é um ente da federação, tem uma certa autonomia. No Brasil, os municípios podem muito. Tanto quando se fala em participação democrática, nós podemos muito. Mas nós podemos muito em relação a políticas econômicas. Claro que o combate ao desemprego é difícil quando tem um governo entreguista, que privatiza a Petrobras, que entrega o pré-sal, que destrói as nossas áreas de proteção ambiental, as nossas unidades de conservação, que comanda um projeto genocida, que está realmente dizimando comunidades indígenas, de quilombolas, tradicionais inteiras. É mais difícil, no nível do município, você vencer essas perversidades que vão sendo aprofundadas por um governo irresponsável. Mas nós temos que cumprir o nosso papel. Então, a política de renda mínima, que é um patrimônio nosso, quantas vezes eu participei de eventos coordenados, por exemplo, pelo nosso amigo Eduardo Suplicy, o empenho dele, junto ao governo Lula, de tornar a política de Estado e ter surgido a partir dele uma lei, e a política da renda mínima expressa no Bolsa Família, né? Que atendeu em torno de 14 milhões de famílias que saíram realmente dessa condição de miséria, né? E passaram a ter um mínimo de dignidade. Então, essa política, toda a oposição hoje quer, até dezembro, manter o auxílio emergencial. Mas, para além de dezembro, nós estamos chamando o governo e estamos apresentando um projeto. Vários partidos, o PSOL teve uma proposta inicial e está discutindo a unidade formal para aprovarmos um projeto que garanta uma renda mínima não só para quem hoje ganha a Bolsa Família, mas para quem realmente necessita, depois dessa pandemia, com o desemprego, necessita do mínimo
para que nós possamos sair dessa triste estatística de sermos um país tão rico em recursos, tão rico em sabedoria tradicional, tão rico no saber acadêmico, tão rico na produção científica e, ao mesmo tempo, ver o povo passando fome e o desemprego aumentando. Enfim, nós vamos ter que fazer essa contraste. Então, a renda mínima é um desafio. Para nós, é de fundamental importância. Como nós tivemos experiência nos nossos governos, em vários municípios, tivemos experiência no governo Lula, né, de grande porte. Né? Nós tivemos experiência no meu governo, quando eu fui prefeito, do Bolsa Escola. Nós temos, assim, toda a moral política para dizer que vamos fazer, porque não nos negam aqueles que precisam a credibilidade. E convencemos a classe média e a classe alta de que, se não se combate a fome, não há paz social possível. Né? Então, por isso, grande parte dos intelectuais, de médicos, de advogados, pessoas da classe média, estão vindo, porque estão 16 anos de tucanato aqui em Belém, sofrendo abandono, vendo a cidade abandonada, aparecendo na estatística apenas quando tem gente nas portas sem assistência à saúde, porque tem crianças na rua, porque somos uma metrópole amazônica e estamos sofrendo a violência dos crimes perpetrados pelo governo, de incêndios em proporções nunca vistas, desmatamento nunca visto. Mas nós temos um foco, que é o combate à fome. E junto com isso, pela lembrança ao professor Paul Singer, é política na linha da economia solidária. Com uma vantagem, verdade? Nós criamos o Fundo de Solidariedade e o Banco do Povo em 97. E vinculamos, já que não podia vincular a impostos municipais, nós vinculamos ao repasse do Fundo de Participação e ao repasse do ICMS, a cota parte cabe ao município. De modo que é um fundo muito arrojado e nós podemos iniciar o governo com uma política de formação, com programas para a área da juventude, programa de lajes das mulheres, a comunidade negra tem reivindicado um tratamento especial, mas o objetivo é geração de micro e pequenos empreendimentos e também salvar os que já existem e que estão sofrendo falência por conta da pandemia. Vai ser arrojado, então, renda mínima e a política de incentivo de microcrédito com juros muito baixos, né, para fomentar a economia solidária e gerar emprego também e salvar os empregos existentes. Essas duas medidas são na verdade, elas vão compor essa prioridade assim de início de governo. Naturalmente, que quando tu falas na crise ambiental, eu estou pensando que nós precisamos de pelo menos 120 árvores plantadas em Belém. Então, vamos fazer um mutirão premiando famílias. Eu quero ver aquela família chegar aos dois pais, ou dois pais, duas mães, ou pai e mãe, com seus filhos, cada um assumindo uma árvore. Vamos ter um plano para isso, que a metrópole da Amazônia tem 39 ilhas com grande parte da floresta preservada, mas a região continental, no centro tem as mangueiras, mas dá bairros tão adensados que realmente a floresta desapareceu. Então, esse é um desafio para ocupar na ONU, nas Nações Unidas, um status de metrópole arborizada, que hoje nós somos vistos negativamente. Então, numa obra que o prefeito fez, ele tirou 900 árvores adultas, recentes, para implantar o BRT. Um projeto burro, feito de forma criminosa, destruiu uma floresta linear importante. Então, nós vamos ter que consertar muitos problemas. Então, se a gente não pode tudo, mas acho que no município tem muitas possibilidades de combater essa situação aí de crise ambiental e usando ao mesmo tempo, incentivando a tecnologia. Por exemplo, a ideia de retomar o projeto Farmácia Nativa e avançar para além dos 6 medicamentos que nós produzimos,
avançar na produção de mais medicamentos está vinculada à ideia de produção de ervas e a ideia mais ampla de agricultura urbana. Belém tem 50 e tantos mil, segundo uma pesquisa que nós fizemos, agricultores urbanos. Então, a política de uso dos quintais, que ainda são muito comuns em Belém, ou os sítios nas ilhas, as chácaras, terem criação de patos, galinha caipira, já tem um diálogo, já na candidatura, com gente da Embrapa, das universidades todas envolvidas, muitos professores importantes, para nos ajudar com conhecimento técnico-científico a implantar essas políticas arrojadas. O camarada está plantando ervas para serem transformadas em medicamento, com orientação técnica. Ele está no quintal dele com alguns tanques produzindo tambaqui e outros peixes. E toda essa tecnologia já dominada, estamos já nos diálogos para não perder muito tempo. Então, é ao mesmo tempo uma visão de desenvolvimento que busca a justiça social, o equilíbrio ecológico, mas a economia solidária sendo a filosofia, né, que inspira toda essa dinâmica. Edmilson, você sabe que nem todos os brasileiros foram devidamente informados da importância do Prêmio Nobel da Paz desse ano. Eu explico. A imprensa muitas vezes escamoteia os dados. Quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz foi um programa da ONU chamado Programa Mundial de Alimentos. Muito bem, a ONU ganhou. O que pouca gente sabe, a imprensa infelizmente não informou, é que dois dos maiores idealizadores deste programa são brasileiros. Um que foi diretor-geral da FAO, o Graziano, né, que foi uma das pessoas que concebeu Fome Zero e que, em função do Fome Zero, foi para a FAO. E o outro, eu tenho a honra de dizer, foi meu presidente do FNDE no MEC, responsável pela alimentação escolar, e que, em virtude disso, Daniel Balaban foi convidado pela ONU para transferir a tecnologia brasileira para países onde a fome era crônica. Olha só do que nós estamos falando. Um país que exportava tecnologia de combate à fome é hoje o país que inspira cuidados sobre a epidemia de fome. Pois é, uma tristeza. Então, agora, nós sabemos fazer. Esse é o ponto que a gente tem duas maneiras de olhar o problema. Uma com a decepção do que está acontecendo, mas outra com a esperança de poder afirmar: nós sabemos fazer, nós soubemos fazer. O Brasil está vivendo uma outra realidade. E aí eu vou para uma pergunta que é importante para quem está te ouvindo, sobre a questão da saúde e educação. A gente sabe que o prefeito, como você falou, é sempre bom deixar claro, porque às vezes as pessoas acham que o prefeito pode tudo. O prefeito pode muita coisa, mas não pode tudo. Mas, por exemplo, na saúde, tem a rede de atenção básica, que é a atribuição do prefeito coordenar. E na educação, tem a educação infantil e, sobretudo, o ensino fundamental 1, né, que a gente chama, que é até o 5º ano, que também, na maioria das cidades brasileiras, é de responsabilidade do prefeito. Então, são duas áreas sensíveis: atenção básica na saúde e a atenção à infância e a escola, nos anos iniciais, por parte da educação. Me dá um plano geral, o que você nota hoje de deficiências em Belém que você vai precisar enfrentar? Primeiro, a meta na saúde é realmente investir na atenção básica. O que não é um mero discurso, uma frase de efeito, dizer que a atenção básica ela evita internações ou serviços hospitalares até em 80%. Que é claro, muitas doenças são detectadas se houver atenção básica. Muitas mães deixam de morrer no período perinatal, durante o parto ou antes dele, se houver atenção básica, o pré-natal, né, os exames de ultrassonografia conforme as normas técnicas, no mínimo exigido.
Então, nós vamos investir muito na atenção básica e tentando harmonizar a rede instalada da atenção básica, que em geral tem como atividade, como lugar de atividade as unidades básicas de saúde, com um programa, esse será muito arrojado, de saúde da família. Porque nós alcançamos, quando eu fui prefeito, em torno de 44% de atendimento com o programa Família Saudável, Programa de Saúde da Família, 44% da cidade. Nós precisávamos alcançar 75%, que é aquilo que alguns chamam de SUS dependentes. 25% teriam planos de saúde, só que na nossa avaliação, 100% é o nosso objetivo, porque não há SUS dependentes, no sentido de que os pobres precisam do SUS. Todos precisam do SUS. O Sírio-Libanês depende do SUS. O Hospital do Câncer depende do SUS. As Santas Casas de Misericórdia depende do SUS. Né? O Albert Einstein depende do SUS. Qualquer hospital privado de Belém que faz uma cirurgia eletiva ou não, tem X guias de internamento hospitalar, de internação hospitalar. A IAGAS, tu sabes muito bem disso. Então, nós temos o poder de controlar o sistema, de regular o sistema, porque municipalizamos a saúde aqui em Belém, com 26 dias de governo. Em 97 já estava municipalizado. Então, nós podemos afirmar, não há um único hospital privado que não dependa do SUS. Então, para a classe média, os planos de saúde privados eram procurados, não tinha nem hospital para atender. E quando atendiam, o índice de morte aumentou, porque não tinha a estrutura que o SUS, mesmo sendo atacado desde o golpe que tirou a Dilma do poder, a redução de investimento em saúde tem sido brutal, e agora, com congelamento dos gastos, com a política de teto de gastos para as despesas primárias, a saúde já perdeu alguns muito bilhões ao longo desses últimos 4 anos. Né? Então, todos que precisam de atendimento à saúde, de média ou alta complexidade, dependem do SUS. Então, baseado nisso, nós vamos ter cuidado com os hospitais existentes. Como deputado, eu consegui modernizar o hospital que eu havia inaugurado, que era de média complexidade. Hoje já vamos ter condição de fazer cirurgia de crânio, ter neurocirurgiões, ortopedistas, para alta complexidade, porque os recursos que eu fiz, mesmo sendo um prefeito caçado, de direita, corrupto, mas nós fizemos um investimento em saúde e conseguimos dar status de alta complexidade, reformar e ampliar um segundo hospital de Belém que eu inaugurei. Tem um terceiro hospital no distrito periférico que não funcionou como hospital porque o prefeito passado não quis e até tomou medidas equivocadas do ponto de vista da saúde. Nós vamos retomar e garantir, e vamos já garantindo através do Estado a construção de 2 hospitais, um materno-infantil e um para o distrito muito popular, que é o Bengui, o da Benha, aqui em Belém. Né? Então, nós vamos negociar com o governo que esses recursos, que a bancada paraense, com meu apoio, passou para o governo construir o hospital, mas que seja administrado pelo município. Porque nós temos que ter resolução na hora que alguém sofre um acidente de trânsito e merece uma cirurgia. Né? Agora, realmente, o mínimo de procura na rede hospitalar. Como isso é garantido? Né? Com o nível médio das policlínicas ou UPAs, que garante a resolução para problemas não tão graves, já filtra o acesso aos hospitais. Então, hoje o caos está tão grande em várias cidades, inclusive em Belém, que você está com um filho com febre, 2 da madrugada, a criança começa a chorar, você está na periferia, não tem um único posto funcionando por 24 horas, qual é o desespero? Bate, você se endivida, pega um táxi
ou um carro de aplicativo, e vai direto para um hospital. Um problema que poderia ser solucionado ali no próprio bairro. Como era no tempo que eu era prefeito. Como era no tempo que tu eras prefeito. Em São Paulo. Né? A rede funcionava, porque a nossa prioridade era realmente a nossa gente. Né? Isso vai ter que ser retomado. Agora, educação e saúde, uma política de profilaxia para evitar que adoeça, né? E ao mesmo tempo, o tratamento, quando for necessário, já na rede básica, isso vai certamente diminuir a pressão sobre a rede hospitalar, vai tornar o povo mais saudável, e a meta na área da saúde é realmente 100% de família saudável. Isso é possível porque nós, sem o apoio do FHC, sem o apoio do governador, então, alcançamos 44%. E tivemos 2 anos do nosso governo com Lula, quando melhoramos muitas coisas, frota de ambulância nova, etc. Né? Mas, infelizmente, o principal investimento já ficou para os outros governos que abandonaram, contraditoriamente. E aí tu tocaste na educação infantil e na política de creches. Tu, como ministro, criaste um programa lindo que financiava a construção de creches. Sabe quantas foram dedicadas a Belém? Tu talvez não lembre esse detalhe. 79. O antigo prefeito, que está preso, não credenciou. O atual prefeito credenciou para uma creche. Uma das 79. Então, na cabeça dele, garantir assistência a uma criança, filha de uma operária, de uma diarista, de uma mãe solo, isso é só despesa, não é uma política social. Eles não têm sensibilidade para entender a importância da educação, e especialmente do sistema de creches, né? Porque todos os grandes cientistas, mas a gente não tem amor à ciência, né? Mas se a gente lembra do Piaget, das correntes por ele influenciadas, o próprio construtivismo, é hoje um consenso de que até os 6 anos é quando se potencializa o desenvolvimento da perspectiva integral do ser humano, né? Seja a capacidade de aprender, no sentido da dimensão cognitiva, a sociabilidade da criança, né? E, ao mesmo tempo, o desenvolvimento psicomotor. Então, como é que você destrói esse direito, essa possibilidade de uma criança de menos de 6 anos se desenvolver plenamente? Não é? O que o Fernando Henrique fez criando o Fundef, implicou num prejuízo histórico. Aquelas crianças do Fundef, que eram desconsideradas, porque tinham mais de 14 anos, deviam continuar analfabetas. Se eram pessoas especiais com deficiência, também não contavam para as estatísticas. E se tinham menos de 7 anos, também estavam fora. Muitos prefeitos do Pará, Haddad, abandonaram suas creches, os chamados projetos casulos, e colocaram aquele investimento para crianças de 7 a 14 anos para poder receber per capita do Fundef. Aí veio o Fundeb, criado na tua gestão, transformado em lei que tem validade até dezembro de 2020. E agora nós conseguimos uma vitória que foi constitucionalizar o Fundeb. Derrotamos o Guedes e o Bolsonaro. Foi uma grande vitória. O que eles querem fazer agora? Tirar dinheiro do Fundeb, da educação, para outras políticas que não sejam educacionais, ou passar para redes privadas, ou eles chamam de igrejas religiosas. E nós não vamos, sem resistência, deixar que isso ocorra, esse crime contra a educação. Mas eu tenho certeza que nós vamos poder avançar muito, porque Belém carece realmente de investimento na educação infantil e naquilo que é, digamos assim, de fundamental importância, a garantia de uma mãe sair para o trabalho e deixar o seu filho em segurança numa creche durante o dia todo, né, com alimentação e assistência pedagógica, psicológica de profissionais concursados, profissionais de carreira, né, qualificados. Nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu não posso deixar de te fazer uma última pergunta referente a uma das minhas paixões, que é a Rede Federal de Educação Superior.
A nossa Federal do Pará é uma coisa extraordinária, um empreendimento que avançou para todo o estado. Nós criamos 2 universidades, uma em Marabá e uma em Santarém, para cobrir realmente esse território que é continental. Falam que o Pará é um país. Não, o Pará é um continente, não é um país. Mais do que um país. E eu tenho muito orgulho com os nossos companheiros da universidade, ter ampliado, mais do que dobramos o número de vagas. Hoje, o filho do trabalhador sonha com uma universidade, ele tem a chance de fazer no Enem, fazer um belo curso ali, né? Pode ser em Belém, pode ser nas cidades do interior, que são várias atendidas hoje. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à federal. Sabe que as universidades públicas, obviamente, estão sob ataque do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não consegue conviver com quem pensa. Ele tem a dificuldade de lidar com quem pensa diferente dele. Seja artista, seja cientista, seja político, ele tem a dificuldade. Mas eu queria te perguntar, na tua gestão, agora que porque você pegou uma fase da Federal do Pará, nos anos 90, que estava também debaixo de sarrafo, né? Porque estava sofrendo muito. Eu, quando assumi o Ministério da Educação, as universidades ainda estavam no rescaldo do que tinha sido os anos neoliberais, que você enfrentou muito bem como prefeito. Agora você vai pegar um momento em que a universidade está sob ataque, mas, ao contrário dos anos 90, ela é forte. Ela é uma instituição forte. Tem muita gente, muito estudante, muito professor, muito funcionário. É uma comunidade hoje que dá medo no Bolsonaro. Você vislumbra a possibilidade de uma aproximação da prefeitura com os quadros técnicos da universidade para formular políticas públicas que estejam à altura dos desafios do futuro próximo? Como é que você vê essa parceria entre prefeitura e a cidade do conhecimento, que é a Federal do Pará? Total, Rádio. Nossa relação é muito estreita com todos os institutos. Desde o Instituto de Ciências Jurídicas, Ciências das Artes, tem sido parceira, porque a nossa perspectiva é economia criativa, né? Então, arte não é um gasto, uma despesa, né? Então, nós temos que ter política cultural e política para quem faz arte e política para o cidadão ter acesso aos bens artísticos, né? Nem todo mundo vai ser artista, mas todos têm direito. E tudo isso tem que estar pensado na perspectiva da economia solidária. Não a economia capitalista. O objetivo não é o lucro, mas é aquilo que qualquer economia, em qualquer momento da história, no socialismo, no futuro de homens e mulheres livremente associados, como pensava Marx, nós vamos ter a produção de mercadoria, vamos ter que ter emprego, vamos ter que honrar o trabalho, dignificar o trabalhador, né? Então, um pouco essa perspectiva. E a universidade pode muito, porque as soluções técnicas dependem do conhecimento que a universidade produz. Naturalmente, a extensão, como elemento indissociável da pesquisa e do ensino, ela ganha força nessa perspectiva de parceria do governo municipal com as universidades. Porque aí a extensão tanto é a universidade a serviço do cidadão, mas como é a universidade aberta a ouvir o cidadão para incorporar no processo de desenvolvimento da produção do conhecimento científico, considerar o saber popular, que é um patrimônio do povo, né? Então, quando eu falei há pouco da economia solidária, vinculei a questão de fármacos, ou de hortaliças, ou de pescado, nos quintais, nos sítios, nas ilhas de Belém, eu estou falando coisas que o caboclo já faz, o remédio que o caboclo faz pela sabedoria ancestral, né? O alimento que o caboclo faz. Você já provou a maniçoba? Quanto tempo, né, os indígenas chegaram à conclusão de que não tinham que ferver a maniva? Eles não tinham laboratórios, não tinham como testar a acidez, não tinham como testar o grau
de veneno que ela produzia, aquela folha. Mas, pela experiência milenar, ferve no mínimo 5 dias, 7 melhor. E você cria uma alimentação que é democrática. Ela é o oposto dos fast food, né? Porque ela exige uma semana para produzir, por isso é panelaço, muitas panelas de a lenha queimando. E outra coisa, todo mundo tem que comer junto, aí é comunitário. Então, essa tradição que a feijoada, de algum modo, também expressa essa ideia, né, de alimentação vinculada a um projeto coletivo e social, o direito alimentar vinculado a uma visão, digamos, humanizadora das relações, né, na sociedade capitalista, que estão tão desumanizadas. Né? Então, isso tudo tem que ser considerado. E o que é bom é que as universidades públicas ela tem essa cultura de respeito ao saber popular. Aqui ou ali... Você sabe que mesa não é o lugar onde as pessoas se alimentam. Etimologicamente, é o lugar onde as pessoas conversam. Exatamente, a tábua, né? Então, olha... Não se come sozinho, você come com alguém, para trocar com alguém, né? Trocar, exato. Então, nós tivemos experiência. Alguns projetos urbanos importantes. Aqui a tradição, no Brasil todo, é de um antigo rio ser canalizado em concreto, acaba-se com a margem, com verde, e ele vira uma vala, um canal a céu aberto, fétido, geralmente. Aí Belém não é diferente. A Belém chegou a ser chamada da Veneza amazônica, foi aterrando as suas bacias e a natureza naturalmente reage. Então, nós retomamos a ideia de rios urbanos. E a universidade foi importante para desenvolver o projeto, tecnicamente, fazer os estudos geológicos, geofísicos envolvidos, engenheiros de infraestrutura envolvidos, e um projeto premiado nosso, que recebeu o investimento do BID, a macrodrenagem da bacia do Tucundu, onde moram, aquela altura, 167 mil pessoas ali, em cima do rio Palafitas, em 2004, o Lula veio inaugurar. E a comunidade, eu estive semana passada lá, as pessoas lembram, Edmilson, tu vais retomar o projeto, estamos aqui abandonados, né? Aí as pessoas lembram da presença do Lula. Ele diz, olha, o importante que o Lula veio aqui foi uma estratégia minha, e ele queria vir. Mas quando eu falei com o assessor dele, o Carvalho, o Gilberto, meu amigo, eu disse, vem, eu tinha naturalmente o objetivo de comprometer o Lula e dar continuidade ao projeto. E ele deu. O problema é que chegaram 78 milhões logo depois que eu saí da prefeitura e o projeto parou. Criminosamente parou. Né? Então, o que é a má gestão, né? A má gestão é um crime, né? Má gestão. E o projeto foi elaborado com apoio da universidade. Quando eu falo de economia solidária, tem um economista que ensina as teorias, as grandes teorias econômicas, inclusive a marxista, mas tem um grupo, Haddad, que sem abandonar o pensamento crítico, vem desenvolvendo experiências na área da economia solidária, muito na linha do professor Singer. E que bom, eu pude, como deputado, oferecer emendas, que agora são impositivas, isso é bacana, e a universidade está desenvolvendo, por exemplo, aqui, 5 quilombos próximos de Belém, participaram com seus 70 e tantos membros dos 5 quilombos, alguns fazendo mestrado, outros graduação, outros tinham apenas o nível médio, outros estavam ainda estudando o nível médio. Mas a Universidade Federal do Pará organizou módulos e uma formação sobre a cadeia produtiva do açaí. O açaí naturalmente surgido na várzea, o açaí que pode ser produzido na várzea ou em terra alta, ele são espécies parecidas, mas com sabores diferentes. O aumento da produtividade e o beneficiamento do açaí e da estipe do açaí para construção e das folhas, das palmas para artesanato. Uma coisa linda participar do final, quando todos receberam o seu diploma, dado pela universidade. O mestre ele vai fazendo como extensão, o graduado também, e aquelas pessoas que nunca tinham recebido um diploma, receberam e ganharam um conhecimento lindo,
por conta da universidade. Nós vamos potencializar essa relação, tanto a luta política em defesa da universidade pública, mas também programas realmente de relações mais permanentes entre o poder público e a universidade, seja para o desenvolvimento de um projeto urbanístico, né, um levantamento cadastral, a técnica do geoprocessamento, mas seja também para outras atividades da área da economia, da área da cultura, e eu creio que, dessa forma, nós vamos valorizar aquilo que tem que ser valorizado, né? Uma instituição pública de grande valor estratégico para o país, de um valor tão inquestionável que o governo negacionista e que tem ódio dos cientistas e da ciência, naturalmente não quer nomear o reitor eleito com 92% dos votos, né? A reitoria, desde sexta-feira, está sem reitor, a Universidade Federal do Pará. E eles estão querendo nomear um interventor. Na verdade, a Universidade Federal do Pará, com sua tradição científica e tradição de luta, não aceitará intervenção. Nós somos hoje a maior universidade em número de alunos, mesmo não sendo a maior em número de funcionários e infraestrutura. Então, isso não é pouca coisa, significa que as nossas turmas são maiores e realmente a qualidade dos cursos, nós temos cursos nota máxima da CAPES aqui. O curso de engenharia náutica, por exemplo, naval, é nota máxima. Lá em Marabá, a universidade que tu ajudaste a criar, a Unifespa, o curso de artes é nota máxima da CAPES, formando a segunda turma já ganhou nota máxima. Tu sabes o quanto a CAPES exige, né, de qualidade dos professores, nível doutoral, produção científica, a performance dos próprios alunos, a existência de biblioteca. E o Maurílio Monteiro, que obteve 86% dos votos, não foi nomeado. Foi nomeado um terceiro professor que obteve 6,9% dos votos. Então, os ataques são no sentido de retirar bolsas, retirar recursos financeiros, inviabilizar projetos de pesquisa, congelar salário dos trabalhadores e mais esse ataque de tentar interferir na autonomia da universidade. Mas é passageiro. 2022, estaremos juntos e governaremos o Brasil na produção aí desse futuro verdadeiramente democrático, um país soberano, porque o Brasil está predestinado a esse futuro justo e feliz. Edmilson, eu queria te cumprimentar, te agradecer. Anseio muito para que a gente possa estar junto presencialmente, muito brevemente. Eu descobri o Pará nas viagens que fiz como ministro. Recomendo aos brasileiros que visitem o Pará. É um mundo inteiro novo, de tudo, de cultura, culinária, dança, teatro, ciência, meio ambiente. Vocês vão descobrir uma terra nova, uma coisa assim, exuberante em todos os sentidos. E eu espero muito poder me confraternizar com você pessoalmente aí nessa terra maravilhosa. Deixo um abraço para os paraenses, para os moradores dessa cidade maravilhosa que hão de te eleger, se Deus quiser. E vamos estar junto muito brevemente. Sorte na caminhada, força. Você vai ter que ter força para aguentar os ataques que não serão... Eles são muito hostis, mas você já tem o coraça dura aí, vai saber enfrentar. E nós vamos estar juntos de hoje para sempre. Bacana, Dário. Obrigado pelo privilégio dessa conversa nossa. Grande abraço para você. Feliz Círio, nós estamos no Círio de Nazaré, que é uma festa aparentemente católica, né? Ecumênica, na verdade, mais do que isso, uma festa popular de grande significação para nós. Saúde. Grande abraço. Saúde. Abraço.